Foi? Foi. Oi, gente, bem-vindos a mais um encontro, né? O segundo encontro desse ano. Que, querendo ou não, esse ano vai ser um pouco mais curtinho, né? Mas depois eu falo, né? Mas enfim, semana passada a gente falou da quaresma, né? Porque semana passada teve a quarta-feira de cinzas. Se vocês ouvirem um cachorro chorando, é porque a Azula quer entrar no quarto, mas eu não tô deixando. Porque minha mãe tá vendo Homem de Ferro, né? Mas enfim. É no Homem de Ferro 1, no caso. E semana passada a gente tava falando da quaresma, né? Que se iniciou na semana passada. E eu espero que vocês tenham feito bom proveito do encontro, porque o conhecimento que a gente tem sobre a quaresma não é uma coisa assim que, tipo, a gente tem que aprender só para catequese. É algo que a gente tem que aprender pra vida, porque a quaresma a gente vai ter todo ano até a gente morrer, né? Enfim. Bom, hoje a gente também vai falar de um tema muito importante, que é a trajetória de Jesus, né? Eu tenho, assim, os temas... Eu já fiz, tipo, pique um planner, né? Dos temas que a gente vai ter esse ano. E hoje a gente começa com a trajetória de Jesus. E nos próximos 2 domingos a gente vai falar sobre pessoas importantes na vida dele, né? No próximo a gente vai falar sobre Maria e, consequentemente, sobre José. E no próximo a gente vai falar dos apóstolos. E, bom, a trajetória de Jesus, eu acho que todo mundo conhece pelo menos o começo dela, né? Que é o nascimento de Jesus. Que é uma história que, sei lá, as criancinhas de 5 anos de idade sabem, né? Que foi lá o anjo Gabriel, chegou pra Maria, que Maria tava prometida pra casar com José. Aí ele chegou e falou, você vai ter um filho do Espírito Santo, né? Ela ficou, oxe, como que eu vou ter um filho se eu nunca conheci homem nenhum, né? E aí o anjo Gabriel falou que ela não ia conhecer homem nenhum, né? Que ela ia ter um filho virgem, porque ela ia engravidar do Espírito Santo. Aí teve, né? Eu vou fazer assim, do nascimento de Jesus até a entrada dele na vida pública, eu vou fazer assim, um compilado das coisas, porque é coisa que, assim, normalmente todo mundo conhece, todo mundo fala bastante, né? Se vocês também estiverem ouvindo algum outro barulho, é o barulho da máquina de lavar, tá? Por favor, ignorem. E bom, aí quando Maria ela foi contar pra José que isso ia acontecer, José não ficou muito feliz, né? Porque pensa, se hoje em dia, quando mulher já engravida fora do casamento, as pessoas já olham torto, né? Imagina 2021 anos atrás, né? Era um negócio muito louco. Se Maria fosse pega, né? Ela estando grávida e esse filho não sendo de José, ou mesmo sendo de José, mas tendo sido concebido antes do casamento, Maria ser apedrejada. Só que assim, né, José não gostou muito disso, porque, né, quem iria gostar naquela época? E aí ele falou que ele não ia mais casar com ela, que todas essas coisas, né? E aí, o anjo Gabriel apareceu de novo, só que ele apareceu em sonho pra José, pra falar que não, ele tinha que aceitar Maria como esposa dele, porque Maria ia estar grávida do Filho de Deus, né, do Salvador de todos nós. Aí, né, depois dessa prensa que José levou do anjo Gabriel, ele acabou aceitando a Maria e a condição dela, né, e casou com ela. Bom, aí Jesus nasceu, né, todo mundo sabe a história, que tava tendo meio que um censo, né, lá na Judéia. E aí eles tinham que ir pra Belém, que era a cidade natal de José. E aí quando eles chegaram em Belém, Maria já tava quase dando a luz. E eles não tinham lugar pra ficar. E Jesus nasceu num estábulo, né, onde os cavalinhos dormem. E aí vieram os 3 reis magos, que ofereceram presentes, né, pra Jesus. E eu não lembro se eu já falei, né, de que naquela época os 6 magos, antes deles irem pra Belém, né, seguindo a estrela, eles passaram pela corte de Herodes. E quando Herodes descobriu que tipo, eles estavam indo visitar o rei dos judeus, Herodes ficou assim, não ficou muito feliz. E falou que quando eles descobrissem onde estava
onde tinha nascido o rei dos judeus, era para eles avisarem o Herodes, que Herodes ia também lá para prestar. Eu esqueci a palavra, mas tipo, pra prestar honra, um negócio assim, pro rei dos judeus, né? Só que no caso, Herodes, ele não tinha uma índole muito boa, né? E ele não ia lá pra falar, ai, nossa, que lindinho o rei dos judeus, não. Ele ia lá, obviamente, pra matar Jesus, porque Herodes, ele governava a Palestina pelo amando, assim, do Império Romano. Ele era um judeu que governava a Palestina a mando do Império Romano, e ele respondia pro governador, que eu não tenho certeza se na época que Jesus nasceu era Pilatos, mas não sei. Mas depois Herodes começou a responder para Pilatos. E aí, bom, os 6 magos chegaram lá e eles tiveram um sonho que era para eles voltarem para a terra deles, que não era para falar para Herodes. Aí, né, tudo bem, Herodes viu que ele foi enganado e ele falou que era para matar todos os meninos homens até 2 anos, porque ele não sabia, né, quem era o rei de judeus. E aí, por causa disso, Maria, José e Jesusinho, no caso, o bebê, eles foram pro Egito. Eles ficaram um tempo no Egito, e quando já tava assim, quando Herodes parou essa perseguição contra as crianças, né, os meninos até 2 anos, eles voltaram pra Palestina. E bom, a infância de Jesus e assim, a vida de Jesus até ele começar a vida pública dele é um negócio meio, assim, meio sombrio no caso. Porque ninguém sabe o que aconteceu. Tipo, só Jesus sabia e Jesus aparentemente também não contou pra ninguém. Porque a única passagem que se sabe da vida de Jesus antes dos 30 anos, que foi quando ele iniciou a vida pública dele, é a passagem dele, acho que com 11, 12 anos, que a caravana que ele morava em Nazaré, né? A caravana de Nazaré foi para Jerusalém, que era a capital da Judéia, para celebrar a Páscoa. E aí, quando eles foram voltar, Maria e José ficaram, bom, ok, eu acho que Jesus, assim, o José ficou, eu acho que Jesus tá com Maria. E Maria ficou, eu acho que Jesus tá com José. Só que no fim, Jesus não tava com nenhum dos dois. Ele tinha ficado em Jerusalém, ele tava no templo, né? E assim, os anciãos do templo ficaram extremamente admirados, porque Jesus tinha 12 anos e falava coisa assim, muito, muito profunda para uma criança de 12 anos, né? E aí, Maria e José voltaram, né, pra Jerusalém pra buscar Jesus. E aí Maria voltou e ficou tipo, nossa, mas não faz isso com a tua mãe, né? Porque eu fiquei preocupada. E a resposta de Jesus impressionou, porque ele virou e falou, mulher, tu não sabes que eu tenho que aprender as coisas de meu pai? Eu não sei se a palavra certa era aprender, né? Mas é nesse ramo. E todo mundo ficou impressionado, né? Porque o menino tinha 12 anos e já respondia assim pra mãe dele, né? Mas vale lembrar que Jesus tinha um respeito enorme por Maria, né? Só que, obviamente, ele era filho de Deus. E a passagem dele na Terra ia ser breve. Uma hora ele ia ter que voltar pra Deus, né? Enfim. Por isso que ele tinha que já saber as coisas do pai dele. E, bom, tudo que a gente sabe da infância de Jesus é isso. E provavelmente ele seguiu a profissão de José, né? Que ele era carpinteiro. E ele provavelmente trabalhou com José e com os irmãos que ele tinha, que eram filhos de José do outro casamento. Porque vale também lembrar que Maria... Eu vou falar isso semana que vem também, né? Mas Maria não teve nenhum outro filho além de Jesus. É isso que difere a religião católica de algumas outras religiões cristãs, porque eles falam que Maria teve sim outros filhos, e no caso Maria não teve, né? Mas enfim. E bom, Jesus, ele começou a vida pública dele, assim, chegar nos lugares, pregar, falar, não, porque eu sou filho de Deus, que isso, aquilo, quando ele tinha por volta dos 30 anos. E ele meio que cativou um grupo, né, de 12 homens, que são os apóstolos, que eu vou falar deles, não na semana que vem, na outra semana. Que eles eram 12 no princípio. Aí o 12º, no caso, Judas,
traiu Jesus, mas aí depois veio outro Judas, que São Judas Tadeu, né? O outro Judas é Judas Iscariotes. E bom, essa fase da vida de Jesus é a fase que tá escrita nos evangelhos, né? Que todo mundo assim, conhece bastante. Mas é sempre bom lembrar os milagres que Jesus fez, né? A gente tem 3 milagres que são que todo mundo mais conhece. Que é o milagre da transformação da água para o vinho, o milagre da multiplicação dos pães e a ressurreição de Lázaro. E existem também 3 tipos de milagres que Jesus realizou, né? Que são os milagres sobre a natureza e fenômenos da natureza, como, por exemplo, transformar água em vinho, multiplicação dos peixes, andar sobre as águas e etc. Aí a gente tem os milagres sobre doenças, que Jesus ele curou muitas pessoas, tipo, com lepra, pessoa surda, pessoa cega, todas essas pessoas que vinham, porque Jesus, depois de um tempo, ele começou a arrastar multidões para onde ele ia, porque Jesus foi um ótimo orador, né? Isso é sempre importante da gente lembrar. E também Jesus, ele cativou muito mais as pessoas, os mais pobres, os desamparados da sociedade, do que as pessoas ricas, né? Sempre bom a gente lembrar disso. E essas pessoas eram as pessoas que precisavam, de um amparo maior. E elas encontraram esse amparo em Jesus. Então, elas começaram a seguir Jesus. E aí, obviamente, outras pessoas ouvindo isso levavam seus parentes que estavam doentes para Jesus curar. E Jesus curou muita gente. E também a gente tem os milagres sobrenaturais, que, obviamente, incluem a ressurreição e a ressurreição dele, né, no caso, a ressurreição do próprio Jesus. E tem a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de mais 2 pessoas. Uma era uma filha de um moço que seguia ele, e a outra pessoa não lembro direito quem é. Mas, bom, vamos falar do primeiro milagre, que é a multiplicação dos pães. Eu acho que todo mundo conhece essa história, pelo menos eu conheço de cor e salteado, porque era um dos meus milagres favoritos, porque, né, enfim, multiplicação dos pães. E bom, como eu falei, Jesus, ele arrastava multidões para onde ele ia. Só que, obviamente, chegou uma hora que ele chegou num lugar que não tinha como todas as pessoas se alimentarem. E ele falou pros discípulos, né, perguntou quantas coisas tinha. E se eu não me engano, eram 2 peixes e 5 pães pra alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, ou até mais. E aí Jesus virou pros discípulos e falou: tragam o que vocês conseguiram comprar aqui pra mim, que eu vou abençoar. Aí ele abençoou o pão e os peixes, e os pães e os peixes deram pra alimentar todo mundo quase 2 vezes, né? Pra vocês verem o poder de Jesus. E aí, minha mãe acabou de falar alguma coisa do filme, eu perdi um pouco da meada, peraí. E aí, bom, acabou a multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus conseguiu multiplicar a comida para fazer as pessoas conseguirem comer 2 vezes ou mais. E botou comida na boca, no estômago de todo mundo, né? Graças a Deus. Aí a gente tem o milagre da transformação da água no vinho, que eu devia ter começado primeiro por esse, que foi o primeiro milagre de Jesus, mas eu não sei porque eu não comecei. Bom, a transformação da água pro vinho foi as bodas de Canaã, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar das bodas de Canaã. Basicamente, Jesus tava num casamento, tava ele com Maria, provavelmente José nessa época já tava morto, e acabou o vinho. E pra você acabar o vinho no casamento judeu, naquela época, era um negócio meu Deus, você vai ficar falado, porque era uma ofensa muito grande com os convidados, porque vale lembrar que o vinho naquela época era água pra gente, né? O povo bebia vinho adoidado. E aí, aparentemente, Maria conhecia os noivos e ela chegou pra Jesus e falou, faz alguma coisa, né? E aí Jesus virou pra ela e falou, mas mulher, agora não é a minha hora, por que você insiste tanto? E aí, Maria virou pros criados e falou,
faça tudo o que ele vos disser. Aí Jesus ficou, bom, ok, né? E aí os criados trouxeram jarros de água e Jesus abençoou os jarros e eles viraram vinho. Aí o mestre Sala, que naquela época eu acho que era tipo um organizador da festa, ele chegou no noivo e falou: eu tô impressionado, porque normalmente nos casamentos primeiro servem o vinho bom e quando as pessoas já estão meio embriagadas, não estão mais percebendo, começa a servir o vinho ruim, mas você fez o contrário. Primeiro você serviu o vinho menos bom e agora você tá servindo o melhor vinho, que no caso foi o vinho de Jesus, né? E também vale lembrar que Jesus, ele começou os milagres dele por intermédio de Maria, né? Se não fosse por esse intermédio de Maria, a gente não sabe quando que ele ia começar os milagres, né? E bom, e tem a ressurreição de Lázaro, que Lázaro era amigo de infância de Jesus. E eu acho que é um dos únicos relatos na Bíblia que mostra que Jesus chorou pela morte do amigo dele. E aí ele chegou lá. Minha voz tá começando a ficar meio pegarreando, mas enfim. E aí Jesus, ele era amigo de infância de Lázaro, ele ficou sabendo da morte de Lázaro e ele foi da onde ele tava, lá pra onde Lázaro morava, e encontrou Lázaro, se eu não me engano, ele já tava até enterrado, né? Que naquela época eles não enterravam as pessoas como a gente faz hoje em dia, que a gente enterra na terra, né? Lá eles faziam toda uma gruta, toda bonitinha, tipo pique pirâmide do Egito, só que menos chique, né? Porque os egípcios, eles eram meio exagerados. E aí, normalmente era uma gruta fechada com uma pedra, ali era o sepulcro da pessoa. E aí, quando Jesus chegou, Lázaro já tava pra ser enterrado lá, já tava pra fechar o túmulo. E aí Jesus entrou, não se sabe o que aconteceu lá dentro, porque Jesus entrou sozinho. Na passagem do evangelho fala que Jesus... Lázaro, vale lembrar, já tava morto fazia 3 dias, né? 3 dias. E aí Jesus entrou, ninguém sabe o que aconteceu, porque não está nos evangelhos. E quando ele saiu, Lázaro tava atrás dele. Então, outra coisa que mostra a fé, né? Porque a gente não sabe como Jesus fazia essas coisas, né? A gente só acredita. E bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do encontro. Eu acho que atividade eu tô tentando deixar mais... as coisas mais leves, porque eu sei que tá difícil pra todo mundo, né? Que agora voltou a aula. Não sei se vocês estão indo aula presencial ou aula em casa, mas tá começando a ficar puxado, né? Se vocês tiverem um tempinho, tentem procurar as passagens dos milagres, né? Das bodas de Canaã, da multiplicação dos pães e da ressurreição de Lázaro na Bíblia. Essa é a tarefa pra vocês procurarem e lerem. E bom, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês tenham entendido que Jesus é gente como a gente, né? Ele teve uma infância e a única coisa que difere Jesus de nós, obviamente, tirando a época que a gente tá vivo, é o fato que Jesus tinha... que Jesus era filho de Deus e ele tinha esses poderes pra fazer os milagres, né? É a única coisa que o intuito desse encontro é vocês entenderem que Jesus foi um humano qualquer, ele sentiu dores, ele se preocupava com as pessoas e ele era gente como a gente, né? Eu espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente vai falar sobre Maria e na próxima a gente vai falar sobre os 12 apóstolos. Beijinhos, até semana que vem.